Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Juvandir de Souza, pós-doutor em História e Arqueologia. Vamos conhecer um pouquinho sua história de vida e seus trabalhos acadêmicos. Olá, professor, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Me escuta bem? Tudo ok. Deixa eu só ajeitar um pouco aqui a câmera. Pronto, eu acho que tá legal assim, né? Está. Professor, primeiro eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite para esse bate-papo, essa conversa, para fazer parte do meu projeto. E assim as pessoas conhecerem melhor o senhor pessoalmente e também conhecer um pouco da sua trajetória acadêmica. Desde já eu agradeço. Eu é que agradeço, né, pela oportunidade de poder conversar um pouco, né, com teu público, um pouco sobre a arqueologia da Paraíba, né? Professor, nos fala um pouco sobre você. Quem é Juvandir de Souza Santos? Vamos lá. Eu sou paraibano, né? Eu sou do Cariri paraibano, tá? Nasci em Serra Branca. Viemos para Campina Grande, eu acho que em 72, 1973, por conta, claro, né, de uma intensa seca que ocorreu no início dos anos 70 do século XX. É, Estudei sempre em escola pública, trabalhei em escola pública durante quase 30 anos, né? Hoje, inclusive, eu sou aposentado, né, do Estado. Me formei inicialmente em História, depois fiz 4 especializações, fiz 2 mestrados, um em Meio Ambiente e outro em Arqueologia, na UFPE. Meio Ambiente eu fiz na UFPB, no campus de João Pessoa. O doutorado, né, na área de História e Arqueologia eu fiz no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. E fiz 3 estágios pós-doutoral, né? Os 3 com pesquisas na Europa, né? Em vários países do continente europeu. E muito provavelmente no próximo ano, 2022, se a pandemia deixar, claro, né? Eu vou estar encarando um quarto pós-doutoramento, né? E nós vamos trabalhar com a presença tupi nos sertões da Paraíba, já que o que se tem, né, na historiografia paraibana, de uma forma geral, é que os tupis eles tiveram uma presença mais marcante nessa área do litoral, ou próximo, né, ao litoral. E nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, a nossa equipe vem trabalhando com vestígios arqueológicos desse grupo humano, do grupo tupi, em vários pontos desse sertãozão da Paraíba, né, desse interiorzão. Então, só para que vocês tenham uma ideia, hoje nós já temos identificado pelo menos 19 lugares no interiorzão da Paraíba com a presença do grupo Tupi. Isso é interessante porque, né, até então acreditava-se que esse interior tinha sido habitado somente pelos tapuias, Cariri e Tarairiú. E agora, né, aparecem esses vestígios arqueológicos e também na literatura, né? Aqui a colagem de encontra na literatura, em documentos de época, alguma coisa, né, muito pouco, claro, sobre a presença tupi nesse sertão, né, nesse interiorzão. Então, nós estamos com um livro mais ou menos pronto, né, sobre o importante sítio Tupi, que a nossa equipe vem trabalhando há 2 anos e meio aproximadamente, no município de Serra Grande, ali bem pertinho de Itaporanga, né? E é basicamente isso, a minha trajetória é basicamente isso, né? Se Ô, dedicando ultimamente às atividades de pesquisa no campo da arqueologia, da paleontologia e da espeleologia, tá?
Coordeno também o Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade Estadual da Paraíba. Sou curador do Museu de História Natural e do Grupo Paraíba de Espeleologia. Me parece que é ainda, viu, o único grupo de espeleologia, né, que realiza pesquisa no campo da espeleologia no estado da Paraíba. Acho que é basicamente isso na minha trajetória, né, enquanto professor, enquanto pesquisador no campo da arqueologia, paleontologia e espeleologia no estado da Paraíba. Ô, professor, por que a escolha por história? Inicialmente, o senhor fala, você é licenciado em história. Por que a história e por que a sala de aula? A sala de aula o encantou? Olha, vamos primeiro da questão de história, né? Eu sempre quis ser arqueólogo e paleontólogo, né? E como é que surgiu, então, para chegar na questão da história, como é que surgiu, então, essa questão? Quando nós viemos para Campina Grande, né? Meus pais colocaram uma mercearia aqui no bairro do 40, né, um bairro bastante conhecido, né, em nossa cidade. E algum tempo depois, ele teve que arrumar um outro emprego, uma outra atividade. E aí ele foi ser vendedor da Microlite. Eu acho que nem tem mais essa empresa no Recife, né, que fabricava pilhas Rayovac. E aí ele começou a viajar, né, eu e meus 2 irmãos e minha mãe que tomavam conta da mercearia. E também logo cedo eu comecei a trabalhar fora, em oficina mecânica, servente de pedreiro, plantar coentro, né? Enfim. Mas no período, né, de férias, geralmente eu viajava com ele. Eu estudava no Grupo Escolar Melo Leitão, aqui no 40. Depois, né, eu estudei no Estadual da Liberdade, onde eu trabalhei 24 anos, fui diretor de lá 10 anos, né? Falar do Estadual da Liberdade para mim é uma questão de honra, né? Para mim é uma das melhores escolas, né, do Brasil, viu? Não sou de Campina Grande. Enfim, e aí no período de férias geralmente eu viajava. Eu tive a oportunidade, né? Aí faz muitos anos, né, nem lembro quando, mas eu tive a oportunidade de ir ao Sertão, meu pai. E lá nós fomos a Sousa. Eu não lembro o motivo, mas eu acabei indo no que hoje é o Vale dos Dinossauros. Claro que não tinha nada, né, daquela estrutura, né, que nós temos hoje, né, gerenciada pela Sudema e tal, inclusive ao qual eu faço parte do Conselho Gestor hoje, e fiquei encantado com o que vi. E comecei a colocar na cabeça nessa coisa da arqueologia ou então da paleontologia. Onde é que vai entrar a questão da história? Na época em que eu entrei para a universidade, nos anos 90, nos anos 80 ainda, né? Meados, a finalzinho dos anos 80, eu acredito que o único curso de arqueologia que nós tínhamos no Brasil era na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Tá? Claro que a gente tinha pós em arqueologia já aqui no Recife, onde inclusive, né, onde eu fiz o mestrado em arqueologia, mas graduação mesmo, bacharelado, só no Rio de Janeiro. Lógico que eu não ia ter condições, né, de sair aqui da Paraíba e estudar no Rio de Janeiro, né? Então, fui para a história. Toda a vida, né, sempre gostei de história e geografia, tá? E fiz história. Eu me identifiquei muito, né, logo de início, né, com sala de aula. Paralelo, né, à minha primeira formação no curso de História, eu entrei para a Polícia Militar da Paraíba. Hoje, né, eu sou reformado também da briosa Polícia Militar da Paraíba. Tive oportunidade de estudar, tá? Eu costumo colocar o seguinte, tá? Olha, se você quer de fato estudar, e se você tem vocação, claro, né, para ser policial, vai para a polícia, dá tranquilo para você estudar. E foi o que aconteceu comigo, né? Então eu fiz história, passei no primeiro concurso aqui na Paraíba, e aí paralelo, né, às atividades da Polícia Militar, eu comecei a dar aula em várias escolas aqui de Campina Grande, por citar o exemplo do CEPUC, o GEL, Colégio São José, de Janira Tavares, enfim, tá? E no Estadual da Liberdade. Pouco tempo depois, passei no concurso para o estado de Pernambuco, trabalhei 9 anos e meio, né, aproximadamente, no município de Igaraçu, bem pertinho do Recife, né?
E aí, em 2000, eu já tinha um mestrado em meio ambiente, fiz o concurso na UEPB, né, fui aprovado e fui deixando tudo. Né, e deixei Pernambuco. Pouco tempo depois, né, eu tinha direito à reforma proporcional da PM, acabei me reformando, tal, enfim. Mas sala de aula, né, no primeiro, digamos que nos primeiros meses que eu entrei na universidade, eu já comecei, né, a trabalhar em sala de aula. Inicialmente numa escola particular que pertencia à minha irmã, mais velha. Depois em Lagoa Seca, né, no município de Lagoa Seca, trabalhei vários anos. Depois em Boqueirão, na Escola Agrícola de Boqueirão, tá? E por aí vai, né? Então, sala de aula caminhou, né, comigo. Eu acho que desde os primeiros momentos, né, os primeiros tempos que eu ingressei na universidade, tá? E já estou em sala de aula há 32 anos, 33 anos, é mais ou menos por aí. Professor, nos tira uma dúvida bem básica. A diferença entre arqueologia e paleontologia, que às vezes muita gente confunde como que os objetivos sejam idênticos, mas são duas ciências totalmente distintas. Completamente. Me fala um pouquinho sobre elas. Inclusive, né, agora há pouco, antes da gente começar essa live, eu estava justamente preparando as atividades remotas, né? As primeiras atividades, as primeiras aulas, tanto do componente de História Indígena, que eu ministro, né, no curso de História, quanto o componente de Paleontologia, que eu ministro no curso de Biologia. E o primeiro texto que eu trabalho em Paleontologia, que já terei aula quarta-feira, né, às 20 horas, é justamente mostrando a diferença do que é arqueologia e paleontologia. E por que isso? Porque, no geral, as pessoas confundem bastante. Tem vários sites oficiais, inclusive do governo do estado, que tem lá, que eu inclusive já pedi inúmeras vezes para ajeitar isso, mas enfim, né? Aí tem lá, sítio arqueológico Vale dos Dinossauros. Não é um sítio arqueológico, é um sítio paleontológico, né? Onde a gente tem ali icnofósseis, pegadas e pistas de dinossauros. Claro que ali em Sousa nós temos hoje, né, já catalogado pela nossa equipe, 4 locais que são sítios arqueológicos e também sítios paleontológicos, no mesmo local. Tá? A arqueologia estuda o processo de evolução humana no planeta Terra. A paleontologia vai estudar justamente os registros fósseis de plantas e animais. Tá? Por que as pessoas confundem muito? Porque tanto a arqueologia quanto a paleontologia se dedicam a estudar a pré-história, né, do nosso planeta. Só que um se dedica a estudar a espécie humana e a outra ciência, no caso a paleontologia, se dedica a estudar animais e plantas fósseis. Agora tem um pontinho aí que a paleontologia ela acaba estudando também o ser humano. É quando, né, se trata de fósseis que pertenceram às espécies Hominidae. Por exemplo, né, se a gente encontra fósseis, né, dos nossos antepassados, e a semana passada surgiu, né, mais uma espécie que caminhou, né, lado a lado da espécie Sapiens sapiens, né, na China. Tudo hoje vem da China, viu? Tudo hoje aparece na China. É incrível isso. O Homem-Dragão. Então, como é uma espécie... o Homem-Dragão, exatamente, né? E em Israel também, né? Descobriram aí uma nova espécie, né? E aí, como são fósseis muito antigos, mas que está ligado ao processo de evolução da espécie Hominidae no planeta, os paleontólogos também estudam isso aí. E os arqueólogos, né? Então, a união, né, do arqueólogo e do paleontólogo para estudar, né, algumas espécies que viveram em nosso planeta. Uma outra questão também que acaba confundindo muito arqueologia e paleontologia é a questão das metodologias, das técnicas utilizadas em campo. Tá? Geralmente são parecidas, claro que temos diferenças sim, mas geralmente são parecidas. Eu vou citar um exemplo que aconteceu com a nossa equipe em 2006, 2007, não lembro mais,
quando nós realizamos um salvamento paleontológico aqui na Lagoa Salgada ou Lagoa Encantada, que é a nascente do rio Mamanguape, que fica entre Areal, Montadas e Pocinho. Essa lagoa pertence a esses três municípios. E lá, né, nós fizemos uso, e deu muito certo, de técnicas que a gente usa na arqueologia. Por exemplo, o quadriculamento da área que a gente estava realizando o salvamento paleontológico. Por quê, né? A gente tem utilizado essas técnicas que se utilizam na arqueologia, que é para a gente ter uma ideia mais geral de onde estão dispostos, de onde estão localizados aqueles materiais. É mais fácil, né, depois, para a gente tentar recompor aquele paleoambiente, né, onde aquele animal acabou morrendo. Então, isso às vezes acaba confundindo, né, a cabeça das pessoas, né? Arqueologia, o que é paleontologia. Nas nossas atividades de educação patrimonial, até porque é uma exigência, né, do IFAM nacional, quando a gente desenvolve atividades arqueológicas, por exemplo, nos últimos 15 dias nós realizamos duas pequenas escavações em dois municípios diferentes da Paraíba. Tá? Faz 15 dias nós estávamos no município de Prata, onde escavamos, né, o sítio Caxingó, e agora, nesse último final de semana, nós escavamos o sítio Loca da Negra, lá em Serra da Raiz. E nos dois lugares, nós, apesar da pandemia, né, mas com todos os cuidados, tal, seguindo, né, esses protocolos, tal, nós realizamos essas atividades de educação patrimonial. E um dos pontos que a gente aborda é justamente esse aí. Tá? Essa diferença de arqueologia para paleontologia, especialmente porque nós realizamos essas palestras, né? Dessa vez foi online, foi virtual, mas nós realizamos essas palestras geralmente para criança, né, e adolescente. E são justamente essas pessoas que confundem bastante, né, que misturam muito tal, e isso também está ligado a alguns filmes, alguns desenhos animados, eles né, acabam assistindo e acabam confundindo um pouco. E, portanto, nessas atividades de educação patrimonial, a gente tenta, né, desmistificar o que é uma e o que é outra. Professor, o senhor diria que a Paraíba é um celeiro de sítios arqueológicos e paleontológicos ainda a ser descobertos? Sem sombra de dúvida, viu? Olha, nós conhecemos hoje, eu acredito, em torno de 500, um pouco mais, um pouco menos, viu? Sítios arqueológicos, tá? E sítios paleontológicos, se eu não estou enganado, né? Eu tenho tudo registrado, né? Mas se eu não estou enganado, nós já conhecemos 18, são 18 sítios paleontológicos da tipologia tanques e lagoas pleistocênicas. E no caso, né, especialmente falando de jazigos fossilíferos com iconofósseis, que a gente tem lá na bacia sedimentar do Rio do Peixe, nós temos ali conhecido lá da ciência e de parte da população 29. Mas nós temos conhecimento da existência de mais 2 ou 3 lugares, tá? Isso é o que a gente conhece. E aquilo que a gente não conhece, e no caso especialmente falando da arqueologia, e quando a gente vai envolver aí a arqueologia pré-histórica e a arqueologia histórica, eu acredito, viu, que por baixo, nós vamos ter aí em torno de 2.000 sítios arqueológicos. Professor, como é para o senhor chegar ou ver um sítio, seja ele arqueológico, paleontológico, ver ele abandonado pelo poder público ou então vandalizado? Pois é, né? Um sítio arqueológico, ele é único, tá? Por mais que você encontre outro sítio, não, mas parece, sim, mas ele é único, tá? Cada sítio tem sua história própria. E aí, né, quando você fala em vandalismo, eu lembrei do sítio que nós escavamos esse final de semana, a Loca da Negra, né? Aí vem a importância, né, da atividade de educação patrimonial. Então, quando a gente chega no ambiente daquele, e esse sítio, né, especialmente falando da Loca da Negra, ele é importante porque algumas pessoas daquele município, né, têm levantado a hipótese que esse sítio se trata
e o sítio que foi mencionado, né, em 1598, tá? Pelo Brandunho. E quando a gente chega num ambiente daquele ali, né, um sítio interessante, um sítio, né, onde se levanta essa hipótese, né, de ter sido a primeira referência de um sítio arqueológico na literatura brasileira, e a gente se depara, né, com aquela loucura que nós vimos ali, é estarrecedor aquilo ali, é triste, né? Enfim, é complicado, né, quando a gente analisa os porquês, né, porque não é um único ponto, são vários pontos que a gente analisa para tentar entender o que leva um ou mais indivíduos a fazer aquilo, né, que eles fizeram. E nós temos um outro exemplo, né, desse sítio completamente pichado aqui, bem pertinho da gente aqui em Campina Grande, é a Pedra do Touro, né, em Queimada, né, no alto da Serra de Bodopitá, completamente pichado. E aí a gente começa a imaginar um monte de coisa, né? Por exemplo, agora lá na Loca da Negra, nós nos deparamos com pichações que está mais ou menos 5 metros. Você chegar na Loca da Negra não é fácil, mas também não é tão difícil, claro. E aí a gente estava conversando o seguinte, rapaz, esses caras realmente não tinham o que fazer não, viu? Porque subir tudo isso com uma escada, porque para você fazer a pichação, que nós vimos lá mais ou menos 5 metros de altura, o indivíduo tinha que trazer uma escada. E a gente começa a questionar o que é que leva um indivíduo, um grupo de indivíduos, a conduzir uma escada pesada, ou de madeira, ou de ferro, né, para aquele local, se arriscar e pichar os painéis rupestres. Sinceramente, eu não sei, viu, o que é que leva, né, as pessoas a fazerem isso. Então, isso mostra também que, queremos ou não, né, o grau de desenvolvimento, viu, de nossa população, que é lamentável, tá? Às vezes eu fico imaginando o seguinte, eu acho que é porque nós temos demais. Veja que a Paraíba, eu particularmente falando, acredito que a Paraíba deva ter aí uns 2.000, 2.500 sítios arqueológicos, tá? Então, as pessoas talvez pensem isso, nós temos demais, então vamos macular aquele ali, vamos pichar, vamos destruir aquele ali, porque vai sobrar mais um montão de sítio. Ora, mas se a gente continuar com essa prática, daqui a poucos anos, né, os nossos principais sítios arqueológicos, os nossos principais tanques e lagoas pleistocênicas vão sumir, tá? Então a gente lamenta muito, né, esse tipo de ocorrência, né, essa situação que a gente tem se deparado com muita frequência, viu, em nosso estado. Eu acredito, né, que essa atividade de educação patrimonial vai surtir, sim, alguns efeitos. Agora, também eu acredito que tem que existir a parte punitiva, tá? Eu acho que quando você trabalha, né, com a comunidade, olha, não faz isso, né, por isso, tal, deve se preservar por isso, isso e isso. Mas se a comunidade continua, né, a não zelar pelo patrimônio da União, aí eu acho que tem que partir para as ações punitivas, multas, enfim, algum tipo de ação punitiva que, inclusive, a legislação estabelece, né? Questão de crime, né, contra o patrimônio, né, arquitetônico, contra o patrimônio histórico, cultural e também contra o patrimônio natural que pertence ao povo brasileiro e não ao único indivíduo. Então, eu acho que essas duas coisas têm que acontecer. A parte da educação patrimonial tem que acontecer, sim, tá? Mas também a parte punitiva. Eu acho que só a parte da educação patrimonial não está surtindo muito efeito no país, não, viu? Professor, eu estive na Loca da Negra, eu estive lá, presenciei em loco, lamentável mesmo o que fizeram ali, atearam fogo próximo à pedra ali, destruíram a pedra com fogo, é lamentável o que fizeram ali como vandalismo, né? Professor, algumas ciências, elas são tratadas, infelizmente, como mais importantes e menos importantes, né? Mas qual a importância da arqueologia e paleontologia para a ciência e para a sociedade? Até porque, infelizmente, algumas pessoas vão dizer, não, isso é uma ciência menor, isso não tem importância nenhuma, mas nos fala um pouco sobre a importância dela.
para a ciência em si e para a sociedade? Olha, eu tenho um filho, né? Ele trabalha com informática. E ontem, acho que foi ontem isso, né? Ontem eu conversava com ele a respeito de uma promoção que ele está para receber da empresa, né? E aí a gente falava mais a questão salarial. E é incrível, viu? Ele vai ganhar mais do que eu. Ele só tem 20. Pois é, ele só tem 28 anos de idade, né? Mas faz 9 anos que ele já trabalha nessa empresa, né? Ele vai ganhar mais do que eu. Eu disse, rapaz, tá? Tu nem finalizaste teu curso superior ainda. Eu tenho, né, um monte de cursos, tal, 3 pós-doutoramento, 36 livros publicados. E aí ele simplesmente chegou para mim e disse, sim, mas a área de humanas é isso mesmo. Ele disse, quem mandou você escolher errado? Eu falei, tá certo, né? E, lamentavelmente, né, muita gente ainda tem, né, esse tipo de pensamento. Mas, veja bem, quando a gente começa a perceber, né, que nós temos um passado, eu falo geral, né, tanto o passado, né, da nossa espécie, quanto o passado do planeta Terra. E que essas duas importantes ciências, né, a arqueologia, trabalhando com a questão da evolução da espécie humana, e a paleontologia, trabalhando com a questão da a evolução da vida, né, vida vegetal, vida animal, no planeta Terra, de uma importância fenomenal, né, para a nossa espécie. Tá? Lamentavelmente, as pessoas não veem dessa forma, né? E acaba, né, meio que não acreditando, né? Muita gente até coloca pra gente, olha, eu não vejo arqueologia como assim. Pois eu vejo. Então, para mim, são ciências fundamentais, né? Até porque, vamos pegar especialmente falando da questão da arqueologia, nas atividades que nós desenvolvemos no final de semana, nas atividades de educação patrimonial, a gente colocava justamente isso, né? Os livros didáticos nossos, de uma forma geral, né, eles têm uma média de 24 capítulos, né, do ensino médio. E desses 24 capítulos, o que é que nós temos? Nós temos uma média de 22 capítulos que trata apenas da história da chegada dos europeus para cá, especialmente falando do Brasil. E um ou dois capítulos apenas que trata, né, desse período anterior à chegada dos europeus. E por que acontece isso? Justamente pela pouca valorização que se dá à questão da arqueologia e da paleontologia. Tá? Muita gente, né, quando a gente está conversando a questão trabalhando a questão da educação patrimonial, nem acredita que através, né, dos restos materiais deixados por determinados grupos humanos, nós tenhamos condições de recompor, de recriar e de contar a história dos grupos passados. História é essa que nós estamos ligados diretamente. Tá? Eu não sei se vocês já notaram, mas eu brincava sábado, né, com o pessoal lá na Loca da Negra, né? E conversava com eles o seguinte, é interessante como o povo paraibano, o povo brasileiro, né, mas vamos tratar do povo paraibano, como o povo paraibano, de uma forma geral, não quer ter uma ascendência nem negra e nem indígena. Quando alguém consegue montar a árvore genealógica da família, quase sempre o indivíduo principal lá atrás é alguém dos Garcias Dávila, da Casa da Torre, lá da Bahia, ou então, tá, indivíduos que estão ligados aos Ledo, aos Oliveira Ledo, Pascácio, Antônio de Oliveira Ledo, e assim por diante. Ninguém, ou quase ninguém, tá, consegue enxergar na sua árvore genealógica um indígena, ou então um negro escravo. Em outras palavras, para muitos, isso é até vergonhoso. Falar, afirmar que o seu avô, bisavô, né, um ancestral qualquer, foi índio, ou então foi negro. E as pessoas não se reconhecem como tendo, né, esses indivíduos feito parte da sua história.
Eu acredito que é também por isso aí que um componente, né, que uma ciência como a arqueologia, ela ainda não tem o seu lugar de destaque em nossa sociedade. Da mesma forma, a paleontologia, muitos, mas muitos, quando a gente está trabalhando na questão da educação patrimonial, não acreditam, né, que, por exemplo, os animais da megafauna existiram. Eles acham que aquilo só faz parte do filme, por exemplo, né, daquela série A Era do Gelo. Né? Eles não acreditam nisso aí. Mas quando a gente mostra os fósseis, e às vezes mesmo a gente mostrando fósseis, né? Nós temos hoje milhares de fragmentos de fósseis de megafauna em nosso laboratório, né? Em nossa reserva técnica, e quando a gente faz exposições, a gente leva alguns desses materiais, mesmo assim as pessoas não acreditam. Tá? Eu acho que foi ontem também, eu conversando com o meu filho do meio, e ele disse, olha, tem um arqueólogo aí, tal, que está bombando nas redes sociais, tal. Acho que é no YouTube, me parece que sim, não lembro agora o nome desse arqueólogo, né? Mas ele disse, olha, esse cara está bombando. Eu digo, por que ele está bombando? Ele disse que a evolução só tem 6.000 anos. Ele até disse, porque tu não faz um vídeo, né? Uma chamada, fazendo uma crítica. Eu disse, rapaz, eu não, né? Porque aí vai ser um desgaste danado e tal. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, é isso que fica. O resultado disso aí é que as pessoas tendem a não acreditar no que essas duas importantes ciências tentam mostrar sobre o processo de evolução da vida humana no planeta Terra e também o processo de evolução dos animais, né, de uma forma geral, dos vegetais de uma forma geral em nosso planeta. Tá? Essas duas ciências, por exemplo, né, do século XX, pelo menos até meados do século XX, tinha um discreto muito grande, mas eu acredito que a partir de meados do século XX, principalmente, né, quando se descobre nos Estados Unidos os métodos de datações absolutas, a partir de 1950, 1951, essas importantes ciências, arqueologia, paleontologia, tomaram um novo rumo. Tá? E hoje, né, apesar dos pesares tal, e hoje ela já vem sendo bem aceita, né, em nosso meio. Professor, o senhor falou exatamente dessa questão do paleontólogo youtuber, e agora essas pessoas têm bastante voz. A exemplo dos terraplanistas. Isso também não tem a ver com o silêncio da academia, não? Olha, eu tenho feito bastante críticas à academia, né? Quais as críticas que eu faço? Muitos, mas muitos pesquisadores da academia, né, eles trabalham, eles publicam para eles, tá? Eu não publico para a academia. Aliás, eu não estou nem aí para a academia. Eu costumo colocar o seguinte, eu pesquiso, eu publico para quem paga o meu salário no final do mês. E quem é que paga o meu salário? É a população, de uma forma geral. É o padeiro, é o faxineiro, é o médico, é o professor, é o taxista, é o indivíduo, né, que dirige o Uber, tal, é o aviador, é o policial, enfim. Então, eu trabalho para essas pessoas. Tanto é que todos os meus livros, eu só tenho um livro, tá? E tanto, ainda bem, viu, que a saída foi quase zero. Ainda tem um monte, viu, aqui. Mais teórico, mas todos os outros meus livros são livros facílimos de serem lidos, né? Bom para ser pesquisado por criança, inclusive. Tanto é que antes de publicar um livro, geralmente eu tenho um garoto de 16 anos, né, que está fazendo o terceiro ano do ensino médio. E aí, geralmente, eu peço para ele para dar uma olhada. Aí eu digo, Cauê, dá uma olhada nesse material aí. Aí ele olha, tal, né, com uma preguiça danada, né, que é de praxe da idade dele. Né? Mas aí eu digo, e aí, Cauê, entendeu? Ele disse, entendi. O que é que o livro, né, qual a mensagem do livro? Ele, pai, tá ótimo. Então, eu escrevo para essas pessoas, eu pesquiso para essas pessoas. Né? Eu lamento muito, viu, mas muito mesmo, né, que esse estrelismo da academia, tá? Eu passei, viu, por alguns aperreios de vida quando estava, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, fazendo o doutorado, né, isso em 2006.
tive um problema sério, né, com a professora, com a grande antropóloga e tal. Mas, enfim, né, consegui passar por esses aperreios. Mas, repito, né, a academia ela tinha que se voltar um pouco mais para a sociedade que banca, viu? Quem banca a academia? Não é o governo. Não, não é o governo. Somos nós, né, através dos nossos impostos. Quando você vai ali de manhãzinha numa panificadora, numa feirinha, num mercadinho, numa bodega, comprar ali qualquer coisa, você está gerando impostos. E esses impostos, eles servem, né, entre outras coisas, justamente para pagar, tá, os pesquisadores, os professores que estão dentro da academia. Produzindo para quem? Para eles? Aí você produz uma tese de doutorado, né, faz um trabalho de estágio de pós-doutoramento, e o que é que você faz com aquele trabalho? Você vai engavetar ou você vai mostrar apenas aqueles que estão na academia? Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que desenvolver trabalhos. Claro que também você não vai usar termos chulos demais, óbvio que não, tá? Mas eu acho que nós temos que produzir trabalho para a comunidade, que tenha uma serventia para a comunidade, e não, né, para alimentar o ego, tá? Aumentar as estrelas de determinados indivíduos, tá? Que estão, né, naquela redoma de vírus dentro das academias. Eu acho que não é por aí. Fui muito, mas muito criticado, viu, já por isso. Aí também não estou nem aí, não, né? Eu acho que os livros, né, que nós temos publicados, os materiais que nós temos publicados, tal, as atividades que nós temos feito, né, até então, tanto no campo da arqueologia, da paleontologia e da espeleologia, tem surtido alguns efeitos esperados, né, que é justamente tentar conscientizar, né, politizar um pouco mais essa sociedade, né, que precisa tanto, viu, de resposta, né, que precisa muito, né, de resultados positivos de algumas pesquisas, né, que venha a beneficiá-lo. Repito, são eles que pagam o meu salário. Professor, recentemente, inclusive o senhor já falou um pouco, foi iniciado escavações na Loca da Negra, no município de Serra da Raiz. Quais são as suas expectativas quanto às futuras escavações? Já foram iniciadas, mas quais são as suas expectativas? Daqui a 30 dias, mais ou menos, eu estarei entregando o relatório final ao IFAM Nacional. Aí vocês vão saber o resultado dessa pesquisa. Olha, de sábado para cá, rapaz, a coisa sei não, viu? Aí já me perguntaram isso 1000 vezes. Por quê? Se criou, né, uma tese até bem interessante, né? Até um rapaz, gosto muito dele, né, Júnior, ele é até policial militar, mora lá, né? Acho que ele é de Serra da Raiz, mora em Serra da Raiz e trabalha lá, ele é até geógrafo. Isso. Eu acho que é aluno nosso, né, lá de Guarabira, e uma tese que ele levanta, né, baseado, né, em algumas leituras que ele fez, e baseado também na própria visão, né, enquanto geógrafo. E aí, rapaz, o pessoal tem me aperreado demais. E aí, a Loca da Negra é ou não é o Araçuagipe, aquele famoso sítio, né, citado, né, na literatura pela primeira vez acho que é 1598, 1598. Eu digo, tenha calma, daqui a 30 dias, mais ou menos, talvez demore um pouco mais, um pouco menos, enfim, mas daqui a 30 dias eu estarei entregando o relatório ao IFAM Nacional, tá? Aí está todo mundo naquela expectativa. De antemão, eu já tenho a colocar o seguinte, a Loca da Negra é um sítio arqueológico de arte rupestre. Mesmo, né, você viu aquela loucura que fizeram, né, aquelas pichações horrorosas e tal, mas é um sítio arqueológico. Dá para a gente ver ali ainda, né, alguns resquícios de pintura em tonalidade vermelha, bem apagadinho, mas dá para a gente ver. E dá para ver também alguns capsulares, tá? Que são gravuras que têm a característica de serem esféricas e pouco profundo, né? 1 centímetro mais ou menos de profundidade. Então é um sítio arqueológico. Agora, se é ou não o famoso sítio, né, de Araçuagipe, aí vamos deixar o tempo correr e tal.
Eu acho que é muito precipitado, né, a gente falar se é ou não é, tá? Eu, sinceramente, viu, eu nem sei o que é que eu vou colocar no relatório final quando eu for entregar, né, ao IFAM, tá? Não é porque eu esteja sendo pressionado, não, viu? Não, não. Mas algumas gravuras que a gente tem lá parecem com aquelas, né, que foram desenhadas pelo Ambrósio, tá? Outras não. Eu acredito o seguinte, que o que vai inviabilizar, ou que está inviabilizando uma análise melhor daquele sítio, são as pichações, tá? O que eu lamento muito, né, que um sítio arqueológico e espeleológico, né, que ali é um abrigo rochoso fora do comum, né, gigantesco, né, enorme, dá inclusive para o pessoal fazer rapel negativo, né, enfim, e aí acabaram com o sítio, né. Eu acho que foi a própria população, né, talvez de forma inconsciente ou não, né, acabaram pichando, né, os painéis rupestres que nós tínhamos naquele sítio. E se a gente tivesse, né, esses painéis rupestres mais vivos, sem aquelas pichações, eu acredito que aí sim, né, daria para a gente analisar melhor e até talvez mostrar, né, algumas conclusões, se de fato seria ou não, né, o Araçuagipe. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar um pouco mais, né? Uns 30 dias, 40 dias e tal. Aí vai estar lá a minha opinião, ou não, viu? Ou não, com relação àquele sítio, ser ou não o Araçuagipe. Com relação à escavação arqueológica que nós fizemos lá, né? Deixa eu colocar uma coisa. Uma escavação arqueológica é uma coisa cara, viu? É uma coisa cara. E nós contamos com o apoio da comunidade local, parte da comunidade local nos apoiou bastante, e contamos com o apoio da prefeitura. Sem apoio das pessoas do local e sem apoio institucional de uma prefeitura, a gente não consegue realizar nada, porque nós não temos dinheiro para isso. Tá? Eu não tenho um projeto com financiamento para aquele sítio, não tenho. Eu tenho projetos com financiamento para outras localidades, para lá não. Tá? Então, nós não abrimos todo o sítio, até porque a lei não permite que a gente abra todo o sítio. Né? Pelo menos um terço do sítio nós temos que deixar lacrado para atividades futuras. Então, nós abrimos só apenas 2 quadrículas, porque falta de recursos mesmo. Claro, se a gente tivesse um apoio maior, tivesse dinheiro, né? Por exemplo, para datar alguns materiais que nós coletamos lá, cerâmica e carvões, aí seria magnífico, seria ótimo. Mas nós não temos, tá, esses recursos, né, disponíveis. Então, nós quadriculamos a área e abrimos apenas 2 quadrículas, né? Mas, enfim, é isso mesmo. Aí, para o futuro, né, é possível, tá, que no futuro a gente volte a trabalhar aquele sítio. Até porque há um interesse grande, né, especialmente falando de Serra da Raiz, que a gente trabalhe um antigo engenho de açúcar e rapadura daquela região, né, da Cupaoba, que é o engenho Lameiro, tá? Me parece que é o engenho mais antigo daquela região, tal, foi muito conhecido, e ainda existem algumas ruínas desse engenho. A gente estava conversando lá com o pessoal da Secretaria de Cultura, né, BU, que nos ajudou bastante, e eles ficaram bem interessados, né, da gente realizar. Claro que a gente vai ter que fazer o projeto, enviar o IFAM nacional, solicitar autorização, né, enfim, tudo isso tem que passar pelo IFAM nacional. A portaria é publicada em Diário Oficial da União, é a burocracia de praxe. Mas aí a gente estava conversando bastante com relação a uma possível intervenção arqueológica nesse outro local, né? Aí agora, quem sabe, no futuro, a gente talvez volte, né, a dar continuidade às atividades arqueológicas lá na Loca da Negra, né? Eu acho que vai depender, principalmente, né, desse relatório, daqui a 30 dias, 40 dias, né? Do que a gente vai colocar nesse relatório, né, é que vai dar um norte, vai direcionar melhor
futuras atividades arqueológicas lá na Loca da Negra. Professor, como evitar a politização de um trabalho acadêmico? Eu digo isso, eu digo isso porque eu li um artigo do Diário de Serra da Raiz, do professor Cleito Lira, com o título O Espetáculo do Sitinho Arqueológico. Ele coloca Sitinho Arqueológico entre aspas, Loca da Negra e o Espírito Macabro. Ele é do professor Cleito Lira. Ele faz uma espécie de crítica à espetacularização, eu acho que está falando da questão das gravações que estão fazendo, né, um pequeno documentário. E também, eu acho que a não citação do Júnior como a pessoa que escreveu sobre a Loca da Negra. Como evitar essa politização em trabalhos acadêmicos? Eu sei que não é da sua alçada e foge ao pesquisador, mas e o senhor fica à vontade para opinar ou não, mas como evitar essa contaminação política? Olha, vou falar da questão da Loca da Negra, né? Eu não me envolvi e não me envolvo, né, em questões políticas locais, tá? Em hipótese alguma. Várias pessoas lá me questionaram, né, com relação a isso, tal, citaram, né, até o nome de Júnior, né? Inclusive hoje de manhã eu conversei com ele, coisa rápida e tal, mas, olha, não me envolvo, tá? O que eu vejo ali é que nós temos ali duas alas com ideologias políticas diferentes, tá? Uma aceita, né, que ali venha a ser o Araçuagipe, defende com unhas e dentes, e uma outra ala, né, de pessoas do município, meio que não estão muito aí para isso aí, tá? Eu não sei, né, se também houve, né, entre essas duas alas, questões ligadas à política local, questões partidárias, chegou a palavra, né, que eu queria, questões partidárias. A questão é que a nossa equipe não se envolve nisso aí. Eles que resolvam, né? Eu falei isso para o pessoal. Vocês que resolvam suas pelejas, tá? A minha missão aqui é o quê? É uma missão técnica. Realizar a escavação do sítio arqueológico e mostrar, até porque o IFAM vai me cobrar, viu, esse relatório, e mostrar nos próximos dias, né, nas próximas semanas, os resultados científicos da escavação arqueológica realizada na Loca da Negra. Agora, claro que de uma forma geral, né, o pessoal, não só, viu, a Loca da Negra, agora de forma mais geral, as pessoas acabam, né, às vezes, tentando politizar essa atividade, mas em todos os locais nós tivemos, viu, algum tipo de problema. Por quê? Porque não há uma união, tá, da comunidade, um foco, um norte. Olha, nós queremos chegar naquele objetivo. O que existe, na verdade, né, são interesses pessoais. E aí vem o rompimento, né, e acaba se criando grupos distintos. Um grupo quer uma coisa, outro grupo quer outra coisa. Eu não conheço, né, esse indivíduo que você citou aí, né, o ponto de vista dele, né, e sinceramente eu nem vou ler. Não vou perder meu tempo, nem lendo, nem assistindo, né, vídeos de uma ala e nem de outra. Por quê, né? Porque desde o princípio, eu já sabia, né, desses probleminhas, né, lá no município de Serra Grande. E desde o princípio, eu deixei bem claro para tanto o pessoal da prefeitura, né, que nos ajudou, né, nessa tarefa, repito, é uma atividade cara, quanto ao pessoal de minha equipe. Não vamos nos meter em questões políticas do município, tá? Vamos centrar fogo nas atividades técnicas, na atividade arqueológica, na atividade de educação patrimonial. E eu acho que isso aí saiu bacana, né? Saiu legal. As críticas, me parece, foram em cima mais dessas questões pessoais, e não em cima
do que a gente estava desenvolvendo, até porque o que a gente estava desenvolvendo é uma ação puramente técnica, tá? São metodologias que estão traçadas no projeto de pesquisa daquele sítio arqueológico, aprovado no IPHAN, inicialmente no IPHAN aqui na Paraíba e depois no IPHAN Nacional, lá em Brasília, publicado em Diário Oficial da União. O projeto de pesquisa, né, especialmente falando da Loca da Negra, ele é de domínio público, qualquer um, ela só precisa junto ao IPHAN, aqui na Paraíba ou então em Brasília, e ele vai ter acesso ao projeto. Então, é um projeto técnico. Tá? Agora, a gente não deixa que A ou B, ala A ou ala B, interfira nisso aí. Olha, porque se a gente for deixar, não funciona, viu? Aí a coisa não dá certo, né? Eles que resolvam as suas pelejas. Eles que resolvam as suas pelejas. Hoje de manhã eu fui até um pouco grosso, né, com um rapaz, né, que postou lá alguma coisa, né? Acho que não entendeu bem o que eu coloquei, tá? Eu fui até um pouco meio grosseiro, tá? Mas eu tinha que ser, que é justamente, né, para cortar o mal pela raiz, né? Em outras palavras, né, eu disse a ele que ao rapaz, né, lá no Facebook, que, em outras palavras, né, que me deixasse de lado, tá? Me esquecesse, que fosse resolver o problema dele ou com o pessoal de lá. Porque a minha atividade é uma atividade técnica liberada pelo IPHAN Nacional. Lamento muito, né, que isso ainda ocorra, né? Lamento muito, né, que essas comunidades, repito, não só aqui em Serra da Raiz aconteceu isso, não. Isso é em quase todos os lugares que a gente tem trabalhado. Então eu lamento muito que não haja uma união em prol de um bem comum. Qual é esse bem comum? Salvar aquele sítio, viu? A Loca da Negra, né, que lamentavelmente está totalmente depredado. Professor Juvandir, como é trabalhar com arqueologia e paleontologia num país que não prioriza a ciência? Muito menos a pesquisa. Muito menos a pesquisa. Não se preocupe, que não só é aqui não, isso é no planeta inteiro. O que ocorre é o seguinte, eu não sei se é o momento político atual, e quem me conhece sabe qual é a minha posição política, sim, né? Em que eu votei e quem vou votar em 2022. Isso todo mundo sabe. Já fui muito criticado na universidade por isso, bom, mas meu ponto de vista tal. Tanto é, viu, que nessas aulas, que a gente tem agora aulas virtuais, hoje, né, eu falei para você que estava terminando de criar as turmas e tal, já coloco o aviso. Fica terminantemente proibido discutir na minha sala de aula religião, esporte e política. Eu sou meio chato com relação a isso aí. Eu sou pago pelo Estado para dar aula de história do Brasil. Aí, claro, dentro da história do Brasil, né, pega a questão de história indígena, Brasil colônia, Paraíba, né, arqueologia, no caso paleontologia, né, paleontologia e assim por diante, tá? Eu não costumo misturar as coisas, tá? Então aí você fala, e a questão de recursos e tal, nós nunca tivemos dinheiro não, viu, para isso aí não. E aí eu lembro a deixa do meu menino ontem, né, ele disse, olha, dinheiro para a área tecnológica tem. Tá, que hoje, né, por conta da pandemia, são N fatores que a gente não vai discutir aqui, caiu um pouco. Mas para a área de humanos, nós nunca tivemos dinheiro, não. Tivemos, sim, através de projetos, por exemplo, CNPq, Propes, né, e outros órgãos de fomento. Mas, mesmo assim, sempre foi minguado, até demais. Essa no Brasil, de forma alguma. Eu tenho vivência, né, em vários países por aí fora, Europa, por exemplo. Não tem dinheiro para isso, não. Eu participei de 2 atividades arqueológicas no Rio Grande do Sul, quando eu estava no doutoramento lá, mesma coisa daqui. Tá? Eu participei de 2 atividades arqueológicas, uma no Marrocos e uma na Argélia, em 2009, 2010, não lembro, acho que 2010, mesma coisa daqui. Eu estive no Egito ano passado,
quando começou a pandemia, né, eu estava lá a passeio, e eu tive a oportunidade de visitar uma escavação arqueológica lá. E quem estava lá escavando, coordenando a escavação, é um pessoal da Universidade de Berlim. Lá conversei com algumas pessoas, tal, mesma coisa daqui. Então, a arqueologia e paleontologia por aí afora, o povo não nada em dinheiro, não. Onde você tem um pouquinho mais de recursos é na área, né, de ciências da saúde, na área das ciências exatas, tem um pouquinho mais de dinheiro. Mas na área de ciências humanas, tá? Eu lamento muito, né, que as pessoas que não entendem um pouco disso aí acabam se aproveitando do momento e fazendo aquela loucura toda. Olha, porque acabou com isso. E eu vou ser sincero a vocês. Tem determinados trabalhos científicos, né? Dizem que são trabalhos científicos da área de ciências humanas que, pelo amor de Deus, eu fico às vezes questionando o seguinte: ora, as pessoas querem que o governo, com um monte de outros projetos para se investir, invistam nisso aí, Verdade. coisa sem pé de cabeça, que não vai dar nenhum retorno positivo para a sociedade que está bancando aquela pesquisa, pelo amor de Deus. Me parece que são mais essas pessoas que estimam bastante. Ah, porque o governo cortou daqui, cortou ali e tal. Ora, mas sinceramente, pessoal, um montão de projeto de quinta categoria que eu vejo por aí, na área de ciências humanas e sociais, por favor, isso é dinheiro público, tá? Não é você simplesmente abrir a torneirinha e cair um monte de células de 100, 200 reais ali, não. Tem que se escolher mesmo no que vai investir. Você não vê isso lá fora, não. Tá? Vamos para Portugal. Eu fiz um pós-doutorado lá no Porto. É pago. Eu pagava, eu não lembro agora se era 1.200 ou 1.500 euros por ano. Quando você pega o euro, hoje deve estar uns 100 reais, eu nem sei. Mas quando você pega 1.500, acho que era 1.500 euros, e multiplica por 5, 6, dá uma pequena fortuna. Verdade. Meu ex-orientador lá em Coimbra, o professor João, a gente conversando, ele ganha menos do que eu. A cada 2 anos ele é avaliado. Ou ele produz, ele é concursado. Sim, mas se ele não produzir, ele vai para fora. Quando ele me falou, uma conversa que nós tivemos lá, questões bem pessoais, a gente conversando, coisa pessoal mesmo, aí, de professor, você dá quantas aulas aqui? Quando ele me falou que dava aula na graduação, no mestrado, no doutorado, e ainda orientava 2 estagiários no pós-doutoramento, eu e uma menina dos Estados Unidos, eu digo, eu não acredito. Ele disse, pois é. Então ele chega, por exemplo, na universidade lá em Coimbra, 8 horas da manhã e sai 9 da noite, 10 da noite, isso de segunda a sexta. Eu digo que seu sábado e domingo, ele pesquisando, já que ele trabalha com castelos, né, fortificações, né, é um dos melhores do mundo. Eles pesquisando. Eu digo, e aí, quando adoece? Ele disse que adoecer. Se adoecer, o pessoal já chama a atenção. Aqui no Brasil, sinceramente, viu, é muita mamata, viu? É muita mamata. As pessoas vão chiar porque o governo está cortando verba de projeto que não leva a nada, não contribui em nada com o processo de desenvolvimento da população brasileira. Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos fazer projeto que preste, que eu garanto que você arruma, sim. Eu vou citar um exemplo de um projetão que quem está à frente desse projeto é Daniel Duarte. Eu nem tenho autorização para falar do nome dele aqui, mas ele vai me perdoar, porque é coisa boa. Daniel está conseguindo verba com a Holanda, né, um baita de um projeto de pesquisa, ao qual, né, eu estou nesse projeto, Thomas Bruno está nesse projeto, e outras figuras interessantes, tanto da área, né, do próprio Daniel, que ele é da área de ciências agrárias, como da área de ciências humanas e sociais. E o que vai estudar nesse projeto? A presença holandesa no Cariri paraibano. Coisa que, no geral, ninguém estudou. Aí vai envolver a questão da arquitetura, vai envolver a questão da história propriamente dita, a questão da genealogia, a questão da geografia, a questão da arqueologia. Vamos ter dinheiro, sim, para esse projeto. Tá? Ele é um grande projeto
que vai mostrar resultados principalmente para a população do Cariri, especialmente falando para o pessoal da região de Prata, né, do município de Prata, eu acho que Isabelê, se não estou enganado, e um buzeiro, né? Um buzeiro ali perto de Monteiro, que é justamente essa área onde os holandeses chegaram, né, em meados do século XVII. Isso sim, viu? De fato, é um projeto de pesquisa e que vai contribuir muito com a história local. Aí nós temos vários outros exemplos. Eu posso citar o caso de Luíra, professora Luíra aqui do Nupel, que tem feito um trabalho magnífico, sem dinheiro, tá? Está pegando o que é de arquivo público, né, do estado da Paraíba, principalmente, né, arquivos da justiça, tá? Arquivos que para a justiça aquilo não vale mais nada, porque se passou, né, aquele tempo de alguém solicitar, né, rever a punição, a pena, tal, enfim. Então está se pegando todo esse material, que é simplesmente incrível esse material, e está digitalizando. As pessoas são voluntárias. Quando o Luíra consegue alguns recursos, é um milagre, viu, de Deus. É Deus operando no projeto. Mas está fazendo. Está tocando o projeto já há alguns anos. Nós temos, inclusive, uma pós-graduação muito boa, por sinal. Tem saído excelentes trabalhos, tá? Vários livros já publicados, tal, e sem recursos. Então, essa coisa, porque não tem dinheiro, o governo cortou dinheiro, pelo amor de Deus. Sinceramente, tá, me desculpem os colegas que estão assistindo nessa nossa conversa, foi uma das melhores coisas que o governo já fez. Tá? Cortar dinheiro de projetos que não leva a nada, não contribui em nada, tá? Com a historiografia, com a história do povo paraibano, né, claro, e por extensão, do povo brasileiro. Agora, repito, projetos bons, você consegue sim verba. Eu estou com 2 grandes projetos e o dinheiro vai sair. Aliás, desculpa, 3 grandes projetos e o dinheiro vai sair a qualquer momento. Um com a Sudema, tá? Um grande projeto que a gente vai desenvolver na região da bacia sedimentar do Rio do Peixe. Nós vamos visitar todos os sítios arqueológicos, paleontológicos, já identificados e por identificar, espeleológicos daqueles municípios. Tem um outro grande projeto, que a gente está só esperando o resultado, também com recursos, para replicar pegadas e pistas de dinossauro, também lá em alguns sítios, né, da bacia sedimentar do Rio do Peixe. E um grande projeto, que esse, inclusive, foi fruto de um TAC assinado entre o IFAM e a Prefeitura de Cuité. Já está tudo pronto o projeto. Só falta, né, a questão da papelada, né, que essa papelada que é terrível, né, acaba demorando bastante. Para a gente, né, para alguns projetos, não tem faltado, claro que aí nós não estamos nadando em recursos, óbvio, né, mas o mínimo nós temos conseguido. Com bons projetos, eu não tenho do que reclamar com relação a isso aí. E só para fechar esse ponto, hoje nós temos convênio com vários municípios da Paraíba. Tá? Nós não ganhamos nada, mas também não gastamos nada. Até um colega nosso do Ceará, que está fazendo pesquisa aqui no nosso laboratório, com material ósseo, que saíram de 2 sítios arqueológicos, um sítio lá em Serra Grande, próximo a Itaporanga, e um sítio aqui em Cuité. Nós conseguimos hoje, né, o orientador dele já deu sinal verde, ele tem alguns projetos com financiamento lá em Fortaleza, e ele já nos deu sinal verde, que vai pagar uma datação radiométrica de carbono 14 nos Estados Unidos, em torno de 5 mil, 6 mil reais. Nos próximos dias, a papelada já está aqui, né? Estou olhando para a papelada todinha, já estou encaminhando ao IFAM Nacional, isso tem que ser tudo via IFAM Nacional, tá? Vamos mandar para lá, isso vai ser publicado, e eu acho que nos próximos 8 dias, 10 dias, já vai estar sendo liberado para que a gente possa enviar esse material para os Estados Unidos. Se você tem um bom projeto, você consegue, sim, financiamento. Ou pelo menos essas ajudas mínimas, como a gente tem conseguido,
e vários municípios no interior da Paraíba. Vou citar só alguns municípios que a gente tem convênio. Serra da Raiz, tá? Caraúbas, que tem um patrimônio arqueológico fora do comum, Baraúna, Picuí, Nova Palmeira, Frei Martinho, a gente está finalizando agora o projeto, Barra de Santa Rosa, Gado Bravo, que eu estou indo para lá, quarta-feira começar o nosso projeto lá, de prospecções arqueológicas, paleontológicas e espeleológicas. Lá no Sertão, nós já temos convênio com Serra Grande, no Alto Sertão, ali perto de Piancó. Temos convênio já com o município lá de Serra Maia, ali perto de São Paulo, enfim, tá? Então nós temos projeto, agora nós temos proposta. A gente vai, conversa com o prefeito e tal, aí realizamos um convênio entre a universidade, tá, e essas prefeituras. Nós temos proposta. Me parece que as pessoas que chiam muito não têm proposta. Não tem bons projetos. Aí fica reclamando quando o governo corta verba. Ora, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos mostrar à população que paga os nossos salários que nós temos boa proposta de trabalho. Tá? É minha opinião, né? Fique à vontade, né? Critique e tal, discorde e tal, mas enfim. Minha linha de pensamento é essa. Professor Giovanni, nós estamos chegando ao final. Primeiro eu quero lhe agradecer demais pela conversa, por conhecer um pouco da sua história de vida e também dos seus trabalhos acadêmicos. Mas antes de nós encerrarmos aqui, eu tenho o momento cipuada. Eu digo uma palavra ou uma frase, o senhor também de uma cipuada só, o senhor responde. Vamos lá? Vamos. Um lugar. Serra Branca. Uma tristeza. Eita, uma tristeza não poder fazer mais pelo patrimônio cultural brasileiro. Uma alegria. O filho. Um arrependimento. Um arrependimento. São tantos. Um arrependimento de não ter me informado antes. Podia ter me informado com 21 anos de idade, só fui me informar com 24, 25 anos, mas eu me arrependo disso aí, né? Podia ter começado um pouco antes. Um político. Um político. Pode passar não essa? Fica à vontade. Passou. Não tem. Jogaria no... Muda, viu? Um político, bom ou ruim? Aí fica a cargo... Aí fica a seu critério. Um político, eita. Não, pula essa. Enfim, complicado. Essa aí foi... Jogaria no lixo. Foi dose. Jogaria no lixo. Foi? Jogaria no lixo. Os políticos do PT. Amigos. Alguns. Família. Sim. Uma saudade. O irmão falecido. A vida. A vida segue. Até quando só Deus sabe. E Deus. Depende do momento. Giovanni de Souza, o professor. Chato. Muito chato. Professor Giovanni, eu quero mais uma vez agradecer demais a nossa conversa, a sua disponibilidade de ter aceitado o convite para conversar, e deixe sua mensagem aí para seus seguidores, para seus alunos. Deixe uma mensagem para eles. Olha, você não vai ganhar dinheiro, viu, com arqueologia e paleontologia, tá? O pessoal pergunta demais, olha, dá dinheiro? Não dá, viu? Não dá. A não ser, claro, que você se forme e tal, e muito empresa. Mas nós já temos tantas empresas, né? Especialmente falando de arqueologia no país, que a concorrência, né, é terrível. Então não vai dar dinheiro, mas é uma coisa altamente prazerosa.
vocês não queiram saber o prazer que é quando você começa uma escavação, um salvamento paleontológico, né? E começa a aparecer os primeiros vestígios. Então, quem tem tendência, né, quem quer conhecer um pouco da arqueologia, da paleontologia e das atividades espeleológicas que a gente realiza, entre em contato, né? Vai que você descobre que quer seguir esse caminho. Lembrando sempre, viu? Esqueça dinheiro, viu? Você vai gastar e muito, viu, do bolso. É o que acontece com a gente. Eu acho que o Luciano do IFAM tá aí, né? Que eu vi o nome dele, então me parece que ele tá aí. Luciano, né? E a gente conversa muito sobre essas questões. É um grande técnico do IFAM nacional. E assim como eu, né? O Luciano tem lá suas amarguras, né? Suas tristezas, né? E da gente tentar, né, preservar, fazer alguma coisa para resgatar, né, a história, né, dos nossos antepassados, a história, né, do nosso planeta, e às vezes a gente acaba esbarrando em N fatores. Um deles é justamente a falta de recursos. Mas repito, né, que você tem bons projetos, boas propostas, você não vai nadar em dinheiro, mas você vai conseguir sim fazer algumas coisas. Claro que eu gostaria muito de fazer muito mais, né? Eu estou ficando velho, né? Já estou com 54 anos, daqui a 6, 7 anos eu estarei me aposentando. Eu gostaria de fazer muito mais. E eu deixo essa mensagem, né? Se você quer ser arqueólogo, paleontólogo, tal, segue, né? Vai lá, tá? Eu passei, pessoal, N problemas, né? Nas minhas andanças por aí afora. Por exemplo, quando eu estava no Rio Grande do Sul, foram 4 anos, viu? Eu lembro, viu, do frio que eu passei no mês de maio de 2006, sem ter dinheiro, né, para ir para um lugar melhor. Tá? Eu morei muito tempo lá no quarto de pensão, um frio condenado, mas era aquilo que eu queria. E consegui, né? Sobrevivi, viu, ao frio de Porto Alegre, né, daquelas cidades interioranas, né, onde eu tive a oportunidade de realizar algumas atividades de pesquisa com o meu ex-orientador, o professor Arno Alvarez Kern. Então é isso, né? É você ter uma meta, né? Você ter um objetivo. Tá? Você consegue. Vocês conseguem, melhor dizendo. Então é isso. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina. Abração. Um abraço.